Shalom, queridos. Bendito seja o nome do nosso Deus. Hoje nós temos Isaías, capítulo 53. O profeta vê a figura do Filho de Deus nos dias de seu ministério. Isaías vê diante de um grande desafio, por isso questiona: quem creu em nossa pregação, em nossa mensagem? Grande desafio. 700 anos antes de Jesus chegar, ele já está vendo tudo, Deus mostrando tudo para ele sobre Jesus. Então ele pergunta: quem creu em nossa mensagem? Ele prevê que um dos grandes adversários do Senhor, Jesus, seria a desconfiança. Tem nada pior do que a desconfiança, porque Deus só se agrada de quem tem fé. Então nosso pior inimigo é a falta de fé. Isso porque ele não era aparentemente imponente, nem havia estudado aos pés de um grande e influente mestre judeu. Ele não era uma pessoa que tinha tido grandes estudos, assim como Paulo na Nova Aliança, estudou aos pés de professores famosos na época dele, mas Isaías não, ele não tinha tido esse estudo com algum judeu que fosse mestre, influente. O profeta o descreve como raiz saída de uma terra seca. Ele se julga como uma raiz saída de uma terra seca, ou seja, algo que aparentemente não frutificará. Isso porque o meio não lhe é favorável. O Messias era um homem comum, ele cresceu em uma família pobre, não teve privilégios. Por isso o profeta diz que ele era um homem de dores, experimentado no sofrimento. O Senhor conheceu as dores de trabalhar o Senhor conheceu as dores de trabalhar na segunda-feira, soube que era dor de cabeça, soube que enfrentar calor forte no deserto, foi contrariado. O Deus eterno sentiu cansaço na pessoa de Jesus. Jesus foi isso. Ele, sendo Deus, dentro de um corpo humano, sofreu como você e eu sofremos. E Isaías, há 700 anos antes de Jesus chegar, já tinha sido revelado para ele tudo isso, quem era Jesus. Tudo isso para levar nossas dores, foi por isso que ele passou por esse corpo, num corpo humano, porque Satanás não iria, estaria querendo discutir com Deus sobre esse assunto, se viesse um anjo para nos salvar. Ele ia dizer: quem pecou foi o homem e Deus é justo. Então Satanás ia ter razão de perguntar: quem pecou foi o homem e quem vem para salvar o povo, trazer o homem de volta para o Senhor é um anjo? E Deus é fiel, é justo, manda o seu próprio filho ficar dentro de um corpo, vem como um filho de Deus, dentro de um corpo humano, para que Satanás não tivesse nenhuma legalidade, não podia falar nada. Por isso, você com Deus, você está ótimo, porque está com Deus que é justo e que pagou o preço da maneira justa. O seu filho veio em carne para morrer no nosso lugar, porque não havia nenhum homem que pudesse fazer isso, porque todos nascem com pecado original. Mas Jesus veio por obra do Espírito Santo e nos deu a vida eterna. Tudo isso Isaías já estava sabendo 700 anos antes de Cristo chegar. Por isso que eu estou dizendo, sejamos profetas e profetisas, que sejamos no nível de Isaías. Porque Isaías tinha o Espírito Santo, mas não é naquela época todos terem. Ele não viveu no meio de vários profetas. Hoje não, você tem um profeta em cada esquina, todos que recebem Jesus. Esses têm o Espírito Santo e tem a Bíblia completa. Então, com a Bíblia completa e com o Espírito Santo, nós somos os profetas e profetisas dos últimos dias da igreja na terra, como está escrito em Atos 2,17. Então, vamos viver uma vida de profecia no nível de Isaías, viu? Com fidelidade a Deus, sofrendo por Ele, mantendo o propósito principal de Deus, que é fazer discípulos. Sofre, é sofrendo, é preço caro, mas Jesus Cristo foi um preço caríssimo que ninguém pode pagar. Então, por mais que você faça alguma coisa que Deus mandou fazer, ainda é nada. Era para fazer além do que Ele mandou. Porque esse, assim é o bom servo.
faz além do que ele mandou, e nós estamos fazendo apenas o que ele mandou, e alguns nem isso. Somos profetas e profetisas e sabemos que temos que sofrer por Jesus para poder ganhar vidas como ele nos ganhou, enviou alguém para nos salvar, ele veio salvar e determinou pessoas aqui na terra para falar de Jesus para nós. E nós temos a obrigação de falar de Jesus para as pessoas que estiverem ao nosso alcance. Onde você chegar, ali é o lugar do seu campo missionário, do seu trabalho, do seu campo missionário, na sua faculdade, o seu campo missionário, numa clínica que você for, é o campo missionário, na sua vizinhança. Então não perca tempo, porque profetas e profetisas dos últimos dias têm algo para dizer ao povo, para vir depressa para Jesus, porque ele está voltando, como está escrito em Atos 1:11. Ele vem buscar a sua igreja. Então, temos essa mensagem urgente, assim como Isaías tinha essa mensagem urgente para o povo, dizendo que tudo iria passar, tudo seria diferente quando Jesus chegasse, porque seria agora uma nova dimensão. O tempo seria diferente com Jesus, porque ele dando a sua vida, cada pessoa que receberá ele tem o Espírito Santo. Que diferença grande, não é? No tempo de Isaías só tinha o Espírito Santo, aquele que o Senhor escolhesse naquela época para ser o profeta, a boca dele naquele tempo. Então vamos prosseguir. Tudo isso que estava acontecendo, que Isaías está falando, tudo isso para levar nossas dores, falando sobre Jesus, que ele veio para levar nossas dores, nossas doenças, sobretudo a morte, porque todos nós sabemos que em Cristo Jesus iremos ressuscitar. Então, até o pior inimigo que nós temos, que é a morte, Jesus venceu. Ele ressuscitou e nós ressuscitaremos naquele grande dia também com ele. Ele fez isso quando nenhum de nós se interessava por Deus. Nós vivíamos em nossos delitos e pecados. E aí Jesus vem e faz tudo isso. Ele nos amou primeiro, a gente não merecia, mas ele veio para nos salvar. Deus, contudo, feriu o Senhor como cordeiro de redenção, para nos dar a chance de salvação eterna. Foi por isso que Deus teve que ferir o seu próprio filho, porque nós merecíamos a morte, e ele passou pela morte, foi ferido, derramado o seu sangue por causa de nós. E a gente dá presente barato para ele, tem que ser presente caro, né? Não dá nada barato para Jesus. Você sabe que o discipulado é um presente caro, né? Você sabe que você tem que viver uma vida de santidade. Você não vai enfrentar as trevas para ter uma vida do inferno com uma vidinha qualquer. Então, você vai como está, mas sabendo que vai a cada dia ser aperfeiçoado pelo Senhor, deixar o Espírito Santo te santificar a cada dia, porque senão não vai dar certo. A gente discipular com a vida desconectada de Deus não tem condição. Então você fala com seu líder da congregação, hoje eu vou falar de Jesus para meu parente tal, falando de tal, fique em oração, você vai e fala, seu Espírito Santo, se ele deixar o Espírito Santo convencê-lo, você ganhou essa vida, depois você traz o relatório para o seu líder da congregação, dizendo que ganhou aquele parente, o que deve fazer agora, ele vai pegar os estudos de consolidação, vai passar para você fazer o estudo. Se você se sentir incapaz, ela arranja uma pessoa para você apresentar e fazer a consolidação e você ficar junto com a pessoa, acompanhando a consolidação. E aí, depois, quando completar o estudo da consolidação, você vai pegar os vídeos com a autorização também dos seus líderes da sua congregação e vai começar a discipular a partir de Gênesis 1, Gênesis 2, assim como aconteceu na sua vida. Se você é uma pessoa que tem acompanhado o discipulado do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém desde maio de 2023, a essa altura você já está com muitos discípulos. Com certeza começou com 12, depois que aprontou 12, foi pegar mais 12, porque Deus, Jesus Cristo, o Filho de Deus, pegou 12, porque ele sabe que nós estamos capacitados para fazer 12 discípulos de cada vez. Quando aprontar 12, você vem mais 12, e assim não para até a volta do Senhor Jesus. Então, nós estamos vendo aqui o profeta Isaías, nesse capítulo 53, falando do sacrifício do Messias. É um capítulo bom de se estudar, né? Maravilhoso, falando do nosso mestre, profeta, falando tanto tempo antes dele chegar. E no capítulo 54, nós vemos o futuro glorioso de Sião. Podemos ficar com o capítulo 54 junto com esse, porque também está falando
Quem é o futuro glorioso de Sião? Cante, ó estéreo, você que não deu luz a filho, exulte e grite de alegria, porque você que nunca sentiu dores de parto, porque os filhos da mulher solitária são mais numerosos do que os filhos da casada, diz o Senhor. Estamos agora no 54, né, juntando com 53. E aí você lê, eu li somente o primeiro e o segundo versículo, você continua lendo e vê o futuro glorioso de Sião, traz alegria, é mais uma profecia, né? O profeta está falando da maravilha que acontece com aqueles que confiam em Jesus, e eles estão aqui na primeira aliança, já sabendo de tudo que iria acontecer quando Jesus Cristo chegasse. Então se alegre porque naquele período eles estavam se alegrando com a certeza de que tudo que estava sendo profetizado em relação a Jesus seria uma vida totalmente diferente, uma bênção. O Senhor Jesus Cristo ia dividir o tempo, a história em antes e depois de Cristo. Só isso aí já é de chamar a atenção. Um reformador maravilhoso como esse, é assim que ele está fazendo no Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém. Está dividindo o tempo em dois: o antes do discipulado com a Bíblia, diretamente com a Bíblia, e o depois. Que diferença, não é? É claro que todos os estudos que já fizemos foram bons, foram extraídos da Bíblia, mas agora nós estamos face a face com Jesus, porque está escrito em João capítulo 1, versículo 14, que Jesus é a palavra. E nós pegamos de Gênesis, vamos chegar em Apocalipse, andando com ele, armazenando ele no nosso coração, e quando nós abrimos nossa boca só vai sair a palavra, e saindo só a palavra nós não seremos condenados, porque a Bíblia diz que nós seremos julgados pelas nossas palavras, palavras que saem da nossa boca. Seremos condenados ou absolvidos. Como nós estamos armazenando a palavra no coração, a boca fala do que o coração está cheio, então é outra dimensão. O antes do discipulado com a Bíblia e o depois, porque tudo que estamos vendo aqui está armazenado e o Espírito Santo vai o tempo todo estar trazendo à nossa boca cada versículo, cada capítulo que for necessário ser dito onde você chegar. Que maravilha, né? É o antes dos discipulados, sem a Bíblia total, e depois. O depois é diferente. Você já imaginou que banquete? 1.189 capítulos de Jesus na nossa vida? É, porque de Gênesis até Malaquias é Jesus sendo apontado. De Mateus até Apocalipse é Jesus tendo vindo e prometendo voltar para buscar sua igreja. Tem algo melhor? Então prossigamos, abençoados, em nome de Jesus. Não se esqueçam também que nós temos um banquete todo primeiro sábado de cada mês. Primeiro sábado de cada mês, os discipuladores que fazem aniversário almoçam com os apóstolos Elias e Rai, no horário das 13 horas, porque às 14 horas começamos, de 13 horas até as 14, nós estamos almoçando com os discipuladores, e o culto já está sendo feito no templo, com um período de intercessão e de louvores pelo coral. Aí, às 14 horas, nós acabamos de almoçar e passamos toda a tarde ali juntos, aniversariantes conosco, cultuando o Senhor ali, numa imersão na palavra. Os discipuladores e discípulos estarão todo o primeiro sábado imergidos na palavra, das 14 até as 19 horas, apresentando a palavra em jogral, apresentando a palavra que foi estudada durante o mês em jogral, em ministrações de 15 minutos, em peças teatrais. Já imaginou isso? É amar a palavra, que Deus quer que sejamos amantes da palavra. E se amamos a palavra, queremos ela assim de uma maneira bem festiva, para mostrar o que já está dentro do nosso coração. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.